Anari Nantes nasceu no Mato Grosso do Sul, mas sua família é de origem francesa. Ela era professora, até que aos 20 anos conheceu as irmãs da Ordem de São José e resolveu tornar-se freira. Um chamado que a levou a conhecer a etnia Guarani Kaiowá e a se entregar de corpo e alma a essa cultura, com características tão distintas e distantes de suas origens. No ano de 96, nós fizemos um estudo na nossa congregação sobre as diferentes culturas aqui do país, né? E uma das culturas que nós estudamos foi a cultura indígena, a diversidade dos povos indígenas aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Eu, como religiosa, como educadora, o que eu fiz esses anos todos que eu não me atinei para essa realidade tão gritante, assim, né? De exclusão, de violência, de preconceito que tem com os povos indígenas aqui do meu estado. E aí me chamou a atenção para isso, né? Foi a primeira passo que aconteceu, assim, para mim, sentir, assim, que eu tinha que fazer alguma coisa para esse povo. E naquele ano mesmo, então, o professor Antônio Brandi, com a equipe dele lá de Campo Grande, eles tinham um projeto que eles estavam organizando um trabalho em aldeia Guarani Kaiowá e que precisava também estar organizando essa questão da área da educação, das escolas dentro da aldeia. E foi por ali que eu entrei como professora, né? Então eu fui fazer parte dessa equipe, mas pensando mais na organização das escolas. Então até a construção da escola, a organização das turmas e tudo eu já ajudei a fazer, né? E o que chamou a atenção foi que aqui na aldeia tinha uma evasão escolar, uma reprovação escolar muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, a reprovação aqui era 70%. Isso chamou a atenção muito grande com os novos estudos que a secretária de Educação estava fazendo e tudo. Ela ficou chocada com o resultado. Aí ela quis vir aqui conhecer melhor a realidade e saber por que tanta criança reprovava. Chegando aqui, ela percebeu que as crianças vinham da família falando o Guarani, era a língua materna. E quando chegava aqui, tinha um professor da cidade falando português, querendo alfabetizar a criança em português. Se a criança nem falava, sequer entendia a língua portuguesa. E ali que então foi esse impacto, né? Ela percebeu que tinha que mudar totalmente o sistema de ensino aqui dentro, porque as crianças eram crianças inteligentes, super participativas e tudo, mas elas levavam um ano praticamente para aprender o mínimo de português ali, como que ia ser alfabetizado. E amanhã O que a gente discutia com o pai e a mãe era o seguinte: olha, o seu filho, a sua filha fala realmente o Guarani, mas ela não sabe ler o Guarani, ela não sabe escrever o Guarani. Toda pessoa é alfabetizada na língua materna. No primeiro momento, como a gente já era muito influenciado na questão da língua portuguesa, né, houve um pouquinho de resistência da comunidade, né, mas a educação lutou muito, né, fez muita reunião, muita conversa e hoje acabou sendo uma conquista muito grande, né, ter a alfabetização na língua, né, e isso fez com que a gente ficasse fortalecido dentro da língua, né. Porque mesmo escrevendo, mesmo fazendo livro, muita coisa na língua, né, o que faz ficar forte uma língua é a fala, né, a comunidade falando, continuar falando. E para fazer a alfabetização em Guarani, é lógico que tinha que pegar
professor daqui, professores falantes da língua, né? E aí a dificuldade também, a maioria das pessoas não tinha estudo para ser professor, não tinha formação. Então o pessoal daqui novo que conseguia continuar os estudos era pouquíssimos. Então foi com esse pouco que conseguiu ir para a cidade, estudar lá, por exemplo, 6º ano, 7º, 8º ano, que a gente foi trazendo para ser professor. Me chamaram para fazer o curso de formação de professores em nível médio, né? E o curso é de 5 anos, né? Estudei, me formei, né? E hoje estou cursando a licenciatura indígena Pecuária Andu na Universidade Federal da Grande Dourada. Nós tínhamos que fazer a formação em serviço, né? Nós começávamos com os professores, com pouco estudo, ele tinha que continuar estudando e tinha que ir se preparando para ministrar aulas para as crianças. Meu nome é Paulinho de Souza, eu tenho 16 anos, eu estudo o 1º ano do ensino médio. A gente começava a estudar um pouco os referenciais curriculares para uma escola indígena e ao mesmo tempo a gente já estava fazendo o planejamento das aulas, vendo os temas que mais era significativo aqui para as crianças, né? Para transformar isso aí em conteúdo, para alfabetizar e construindo na mão mesmo o material didático, porque tudo que a gente fosse comprar ia comprar em português. Então nós tínhamos que construir nosso material didático junto com esse professor. Meu nome é Tatiana, eu tenho 15 anos, estudo na escola Nhandijara e estou no ano B. Meu nome é Janice, eu tenho 14 anos e gosto de ver foto na internet. E meu nome Guarani chama Ibupoti. A inclusão digital hoje é uma ferramenta muito importante na questão da luta, né, da visualização da etnia, né, que a maioria das vezes a mídia, né, tem essa questão de apresentar muito mal a questão indígena, né, que é sempre aquele selvagem, ruim, então. E qual é o papel da tecnologia e da mídia, né? Hoje, a questão da internet. Hoje nós temos essa ferramenta e podemos visualizar o que é o Guarani Kaiowá, né? Dentro da sociedade, saber a sua cultura, a sua língua, né? a sua religião e a sua alegria, a sua tristeza. O desafio era justamente que o computador não falava a língua guarani. E a gente sabe disso, que a língua da informática ainda é, em grande parte, a língua inglesa. Antes de trazer para cá o laboratório, fizemos muitas oficinas com a comunidade, com consultores, com professores, sobre o que seria promover a inclusão digital entre os índios. Nós não sabíamos naquele momento o que era a inclusão digital para os índios. A primeira conclusão a que chegamos foi que a inclusão digital não era trazer para cá equipamentos que em muito pouco tempo virariam lixo eletrônico. A pergunta era em que medida os índios se incluiriam na informática e na tecnologia. E o que eles iriam contribuir para a informática e para a tecnologia. Eu via na televisão, computador. Para mim era uma ferramenta, quando comecei a usar, que assim que funcionava, não era do jeito que eu imaginava, né? Funcionava de outra maneira, o mouse tinha outra função, né? Teclado, a gente não sabia que a unidade de processamento era separado do monitor, né? A gente pensava que era só o monitor, aquele que a gente está vendo que está trabalhando, né? E na primeira vez eu comecei a sentir medo, né? De estragar o computador, não sei, ou dar errado. A gente tinha esse medo de mexer, né? A primeira iniciativa nossa, então, foi garantir, junto à Secretaria de Educação, que os professores de informática do ponto de cultura fossem índios, fossem dessa comunidade e que as aulas fossem ministradas todas em Guarani. Quando chegou a internet na aldeia, né, a gente não sabia o que era o YouTube, o que era um coach.
a gente vai aprendendo, né? E falar, a gente pode criar um canal no YouTube, né? Eu tentei criar e consegui, né? E hoje tem um site da aldeia, né? E a gente, ao mesmo tempo, também faço vídeo e posto. Tem um grupo de adolescentes que trabalha com nós, que faz atividade com nós, também faz um pequeno vídeo, né? E vai postando também no canal, né? A inclusão digital, eu acho que é todas essas oportunidades que hoje nós temos nas aldeias, né, seja aqui na aldeia Teique, como em outras aldeias, ela fortalece muito a cultura, porque a questão da comunicação também facilita, né? Por exemplo, a troca de experiências, se depender só da gente se deslocar daqui para ir visitar outra aldeia, a gente tem muitos limites para fazer isso. Agora, quando você consegue fazer isso via internet, né, se comunicar, se trocar, olha, aconteceu um evento aqui, eles já registram, já colocam no site, aí a outra aldeia já acessa, já está sabendo, o que acontece lá, eles colocam também. Então, nesse caso, eu diria que a vinda do Ponto de Cultura para cá não foi a comunidade que ganhou, mas foi a informática e as novas tecnologias que ganharam, porque passaram a aprender o Guarani aqui com os índios. A desigualdade entre regiões e classes sociais é um permanente desafio e um foco de tristeza. Mas a comovente diversidade desse povo fantástico, branco, negro e índio, faz o contrapeso do pessimismo que graça entre as elites. O povo demonstra por toda parte que é possível superar os obstáculos e fazer do Brasil um país melhor. Márcio Moreira Alves. Aqui é a minha casa, aqui mora eu, minha mulher e meus 2 filhos. A lenda conta que Canaça teve que caçar o urubu-rei de 2 cabeças para aprender a fazer o fogo e iluminar sua aldeia. Devanildo, um jovem e curioso índio Kaiowá, teve que ter a mesma determinação de seus ancestrais para aprender informática e conectar sua aldeia com o mundo. E conectou. Meu nome indígena é Konomi Potuju e sou o professor responsável pelo Ponto de Cultura Tequarandu. Com o projeto veio um computador, né? E a gente começou a mexer com o computador, né? E eu aprendi muito rápido, né? Eu tinha muita facilidade de manipular, né? E os professores me solicitaram, né? E começaram em 2008, comecei a trabalhar no projeto Ponto de Cultura, né? Então, nesse caso, aceitei, né? E eu também tinha um pouco conhecimento na internet, né? Aí começou a facilitar a coisa, né? Os Kaiowá Guarani hoje, no Mato Grosso do Sul e aqui em Teique, eles estão num processo muito intenso de afirmação étnica, eu diria. Nesse sentido, eles construírem uma casa de reza, uma Ogapus, como eles chamam. Eles se afirmarem na mídia, na internet, no site, em blogs, em vídeos como índios, mostra que os Kaiowá estão se reafirmando enquanto índios. O mais impressionante, eu diria, é o seguinte: por exemplo, a identidade e a cultura desses índios, ela não está no modo de vestir-se ou de não se vestir. Ela está muito mais na relação desses índios com a sociedade envolvente. Então, se em determinado momento na história do Brasil, os índios, eles desenvolveram estratégias de se invisibilizar, de negar que eram índios, foi justamente pelo fato de não possuir na Constituição direitos garantidos. E esse processo de reafirmar-se enquanto índio está relacionado, na minha opinião, muito como resultado das lutas que se materializaram na Constituição de 88. E o mais impressionante é que a reivindicação de seus direitos se dá
tendo em vista a afirmação de sua tradição, de suas práticas ancestrais, que julgava-se extintas, e essas práticas ancestrais, elas não são práticas incompatíveis com as novas tecnologias. Para nós, a internet hoje é como uma janela, né? Tendo uma janela, você pode mostrar o que você quer mostrar dentro da janela, o que você quer ver fora da janela, né? A internet é mais democrática para nós, né? Porque ele tem essa liberdade de qualquer pessoa que quiser ver, se interessou muito, já vê, né? E as outras mídias são muito fechadas, né? A gente não tem essa interação, né? Isso faz com que a gente fica fortalecido, ajuda muito, né? A gente usa hoje, tem o blog, o Orkut, o Facebook, o Twitter, o Google Bus. Então a gente vem, a molecada, né, os adolescentes gostam muito de redes sociais, né? E a gente, mas o que a gente procura, né? E é exatamente se comunicar entre as etnias, entre as aldeias, né, que tem a internet. E eu mesmo, principalmente, eu gosto muito de usar ele. A gente se comunica a todo momento, né? Coloca algumas fotos aqui nos eventos que aconteceram. Eu quero ver foto no vídeo sobre o povo indígena, na Guarani. Eu adoro o indígena. Quando a tecnologia chegou, né, tinha muito essa pergunta de será que a gente, mexendo com tecnologia, a gente pode perder a nossa identidade? Houve essa pergunta e a gente começou a refletir, né? Fez com que a gente perceber, né, que essa ferramenta poderia ser importante no desenvolvimento dessa criação de um novo começo, né? Divulgar, né? De se relacionar entre as etnias, mostrar para a sociedade o quanto é bonito a diversidade, o quanto é legal essas diferenças, né? De cultura, de língua, de comida, e fez com que a gente perceber que a tecnologia pode ser um parceiro muito bom, né? Um parceiro que, ao mesmo tempo, ele está ali, né? E é uma das ferramentas, além de outras várias ferramentas que a gente usa, a gente vem estrategicamente manipulando, né, a tecnologia de maneira que venha favorecer a comunidade. A audiência da comunidade a esse vídeo produzido pelos índios, onde eles se viram representados como um espelho, ela foi maior do que a reza conduzida pelos Nyanderu após a projeção do vídeo. E para minha surpresa, por exemplo, a reza kaiowá, ela é acompanhada por dois instrumentos básicos de percussão: o embaracá, manuseado pelos homens, e o taquá, manuseado pelas mulheres. Bom, esse ano, numa festa tradicional, numa festa religiosa, tinha um outro instrumento, além do embaracá e além do taquá, que era a filmadora. A gente está querendo a questão de definir o que é um olhar indígena, né? Porque o olhar do não indígena de uma maneira sobre índio, né? Na questão de posição de câmera, linguagem, e a gente está construindo um olhar indígena, né? Do jeito que a gente imagina como a gente pode relacionar com a câmera, com edição, né? Com áudio, com a luz, né? E isso vem ajudando nós a dominar a tecnologia, né? Do audiovisual. Né? Eu achei muito legal, né? Mexer um computador, aprender para pegar prática, né? Tantas coisas que tem lá
dentro da edição, tudo que eu quero aprender, tudo que tenha na edição, né? Eu quero ser editora. Perspectivas futuras desse trabalho é justamente fazer com que essa experiência piloto ela seja reproduzida em outras áreas indígenas. Nós temos hoje no Mato Grosso do Sul apenas um ponto de cultura dentro da aldeia. O desafio é que outras aldeias também tenham laboratórios de informática, câmeras, filmadoras e índios capacitados no manejo dessas tecnologias e conversando entre si. Não só no Mato Grosso do Sul, mas também em outras comunidades, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia. Porque os Guarani são um grande povo, e são um grande povo que não está somente nessa aldeia Teiuquê e não está somente localizado no Mato Grosso do Sul e muito menos no Brasil. As tecnologias elas podem permitir uma comunicação horizontal, em Guarani, de índio para índio. A minha alegria, sim, que eu tenho, a grande esperança é que depois desses 14 anos de luta, de convivência, de aprendizado junto com os povos Guarani Kaiowá aqui do Mato Grosso do Sul, especialmente aqui em Carapó, na aldeia Teiuquê, é de que eu percebo assim que todo o trabalho feito, né, durante esses anos, coletivamente, formou essa nova geração, está instrumentalizando também essa nova geração, para poder construir um projeto de futuro bem melhor do que estão vivendo hoje, que é o sentido que eu acho que é fundamental aqui para nós, é a questão de reconquistar os territórios tradicionais, né, que estão na mão dos grandes produtores rurais e que eram terras tradicionais Guarani Kaiowá, porque só assim eu percebo que o futuro do povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul vai ser garantido. E nós, enquanto escola, enquanto educadores, nós percebemos que tudo aquilo que nós fizemos durante esses anos, nós estamos formando e instrumentalizando verdadeiros guerreiros que não vai deixar essa luta morrer, que é a conquista dos seus territórios tradicionais. Quais são meus planos para o futuro, né? Que o projeto se amplie, né? Que o projeto vá nas outras aldeias, né? Que esse projeto tenha continuidade, que tenha essa política pública, né? E que a gente, através disso, a gente vai mostrando, né, o Guarani Kaiowá, né? E também ajuda muito a questão da educação, né? Do uso da tecnologia hoje, né? Então, meu maior sonho hoje é a continuação desse projeto e a ampliação, né? Tecoarandu significa modo sábio de viver. Talvez esta seja a grande lição do projeto, um modo de vida que une tradição e modernidade para construir um futuro melhor para as comunidades indígenas.